Bem-vindos a mais um relato verdadeiro, verdadeiramente documentado, não em cartório, mas com firma reconhecida pelo tabelião Mendonça, que infelizmente não deixou recibo. Antes de começarmos, gostaríamos de saber de onde você está ouvindo, em que horário e se essa estrada já te enganou alguma vez, porque certas histórias não aparecem por acaso. O que você vai ouvir agora não é confortável, não é edificante e definitivamente não foi feito para entretenimento leve, porque algumas histórias não desaparecem com o tempo, elas apenas esperam o momento certo para serem lembradas, e algumas propriedades, uma vez construídas, nunca mais ficam vazias, mesmo quando estão abandonadas, sabe? Hoje voltamos aos porões, ao calor, ao sertão, e a um homem que acreditava que poder não se herda, se purifica. Sertão nordestino, ano de 1906, era um calor seco, sol que racha pedra, como pedra racha um rim, e um silêncio que dói no ouvido. É nesse cenário que surge Coronel Epaminondas Gomes Vasconcelos de Albuquerque Tabajara. Respira. Que nome chato. Para economizar seu precioso tempo, caro ouvinte deste caso documentado, e preservar a sanidade do narrador, vamos chamá-lo apenas de Coronel Vasco. Vasco era o tipo de homem que confundia autoridade com crueldade e tradição com vingança. Ele acreditava que a abolição da escravatura tinha sido um erro administrativo. Na sua fazenda de cana-de-açúcar, os trabalhadores enfrentavam jornadas impossíveis, castigos arbitrários e um código de regras que só fazia sentido na cabeça dele. Mas isso era só a superfície. A sede da fazenda do Coronel Vasco foi construída sobre uma antiga formação subterrânea, uma caverna conhecida e evitada pelos índios Tabajara da região, sem qualquer parentesco com o coronel, só para deixar claro. Eles diziam com a tranquilidade de quem já viu coisa demais. Isso aí é coisa dos antepassados, dos parentes do povo que morava aqui. Morar aí dá bom não, doutor. Nada místico demais, nada teatral. Só aviso, o bisavô do coronel, porém, não gostava de aviso nenhum. Mandou os índios embora. Embora para onde? Bom, digamos apenas que foi para um lugar onde os pés não ficam separados. Em 1799, ergueu a casa exatamente ali, não por ignorância, mas por desafio. Ainda assim, o velho não era totalmente idiota. Depois de terminar a obra, olhou para o alçapão que levava à caverna e decretou: "Não nasci ontem não, abestado. Fecha isso aí, tranca, e ninguém mexe." E assim ficou, por gerações. Ninguém desceu, até o tempo de Vasco. O pai de Vasco era um homem ruim, mas cauteloso, bronco, ignorante, mas supersticioso o suficiente para saber quando não cutucar. Quando Vasco ainda era jovem, cheio de ideias e sem freio na língua, já falava em abrir o porão. "Pai, isso aí é história antiga. Besteira de índio e de velho. Se tem coisa lá embaixo, a gente usa." O pai respondeu do único jeito que sabia, com um safanão seco e uma cusparada no chão. "Cala a boca e presta atenção, moleque. Tem coisa que não é para usar. É para deixar quieta." Mas o pai também não era santo. Antes disso, tinha passado alguns anos na Europa. Oficialmente para estudar administração agrícola, oficiosamente para circular por ambientes onde se falava demais sobre sangue, destino e a ideia perigosa de que certas famílias nasceriam para mandar, enquanto outras nasceriam só para obedecer. Como a minha, a sua e a de quase todo mundo que está ouvindo isso agora, de lá trouxe pouca coisa material. Livros estranhos demais para o sertão, símbolos rabiscados em cadernos sem capa e um pequeno baú de madeira escura que nunca abriu na frente de ninguém. E trouxe algo pior. A certeza de que havia forças que não deviam ser provocadas fora do lugar nem fora do tempo. Antes de morrer, chamou Vasco até a porta trancada que levava à caverna. Colocou a mão pesada no ombro do filho e fez ele jurar: "Nunca abre essa porta, nem por curiosidade, nem por poder, nem por fé." Vasco, impaciente, respondeu: "Claro, pai, claro, só se for agora." Outro safanão: "Cala a boca e ouve, desgraça." E então o pai disse algo que Vasco nunca esqueceu: "O que tá aí embaixo não responde a quem manda, responde a quem acha que merece." Vasco jurou. Mas juramento no sertão é igual cerca velha. Funciona enquanto alguém ainda tem medo de atravessar. Já coronel feito, Vasco também foi à Europa para obter mais informações
sobre os escritos que seu pai deixara trancados no baú, que foi aberto antes mesmo do corpo esfriar. Por lá, entre um salão e outro, acabou cruzando com ideias ainda mais perigosas do que aquelas deixadas pelo pai. Eliphas Levi, em pessoa, ou alguém se passando por ele, explicou que o mundo tinha pontos de concentração de poder ancestral, lugares onde forças antigas se acumulavam como água parada. E o Brasil, disse, era cheio deles. E ainda fez um alerta curioso. Cuidado com uma irmandade de homens cujo nome sempre começa com M. Vasco riu disso. Achou exagero. Achou superstição. Achou conveniente ignorar. E voltou ao sertão convencido de que não estava quebrando um juramento. Estava apenas corrigindo o destino. E claro, assim que voltou ao sertão, diferente dos antepassados, não quis ignorar a caverna. Ele desceu. E lá embaixo encontrou algo ainda mais perigoso. Não uma criatura, não um objeto, mas uma confirmação de que estava certo. E a caverna... Bem, a caverna não ficou em silêncio. Não era exatamente uma banda de heavy metal, mas também não dava para chamar de batuque na caverna sim a não quer. Era um falatório, um blá 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 baixo, constante, irritante, como reunião de condomínio feita na sexta-noite durante tempestade, quando a luz acaba, sabe? Vasco parou no primeiro degrau. A lamparina tremia na mão dele. Que p*** é isso? Murmurou. As paredes sussurravam, mas não em palavras. Era mais como opinião. Uma sensação insistente de que ele estava certo. Muito certo. Certo demais. E isso agradou o coronel, porque Vasco não tinha descido ali por curiosidade. Ele tinha descido munido de teoria. Lembrou-se da viagem pela Europa, onde, já mal encarado, participara de reuniões em diversas cidades. Paris, Viena e um trecho mal explicado em uma boate na Suíça. Mas, enfim. Atendendo a pedidos, traremos agora a volta do Valdir. Vou ali tomar uma água. Obrigado, Eustáquio, e aos milhares de fãs que pediram minha volta ao Casos Verdadeiros, documentados de verdade. Então, Vasco teve contato com uma ideia que o encantou. Não bastava mandar, era preciso justificar o mando no sangue. Era a tal eugenia heráldica, uma mistura de pseudociência, protociência e a única música memorável de Thomas Dolby. Ele aprendeu símbolos, diagramas, rituais que pareciam científicos e ciências que pareciam ritual. Vasco riu na época. Só não riu quando, em Londres, durante uma sessão em uma espécie de sociedade misteriosa místico-cientificista, uma senhora de olhos arregalados, que se apresentou como Madame Blavatsky, leu a palma de sua mão, falou de forças cósmicas e depois saiu apressada da reunião. No hotel, ele percebeu que estava sem a carteira e sem o relógio de bolso. Aquilo o irritou profundamente, não por ter sido roubado, mas por não ter percebido. E agora, ali na caverna, as paredes estavam murmurando. A caverna parecia responder. Vasco abriu o primeiro livro, desenhou um símbolo no chão e acendeu as velas. O ritual não atrairia demônio. Não pedia entidade, pedia apenas merecimento. O primeiro sacrifício foi simples. Sim, pois todo ritual, nesses relatos documentados mais cedo ou mais tarde, exigem ao menos um sacrifício. Um trabalhador doente, fraco, improdutivo. Tenório Mendonça estava, além de idoso, sofrendo de malária, tuberculose, tifo, doença do cachorro e com as mãos gangrenando devido aos cortes constantes de manusear cana, mas de modo geral estava bem, segundo os critérios do coronel. Mas quando seu sangue tocou o chão, a caverna respirou, não no sentido figurado, no literal. O ar ficou quente, pesado, e algo escuro começou a escorrer da pedra, como se a rocha estivesse suando um líquido espesso, negro, vivo. A gosma se moveu. Ela se espalhou, se moldou, entrou nas frestas do chão no círculo que Vasco desenhou. E Mendonça, que ainda respirava, parou de gritar e começou a ouvir. Vasco observava tudo com fascínio científico. Anotava, comparava, corrigia o ritual. Até que,
Numa noite abafada demais até pro sertão, alguém bateu à porta da fazenda. Era um padre, Padre Antônio Mendes, baixo, seco, com aquele olhar de quem já ouviu confissão demais para ainda se espantar com o mal, mas não o suficiente para fingir que não percebe. Coronel, disse ele, sem pedir licença, essa terra não tá rezando direito. Vasco sorriu. Tranquilo demais. Padre, a fé também evolui. O padre não respondeu de imediato. Entrou, olhou para o chão, para as paredes, para o ar. Franziu o senho. Não, o que está aqui embaixo não é fé, é eco. Vasco arqueou a sobrancelha. Eco psicológico. A caverna amplifica a culpa. O padre encarou Vasco. Não, ela amplifica quem fica. Antes que o silêncio assentasse, alguém pigarreou atrás da porta. Com licença, disse uma voz jovem. Padre Antônio, me mandaram acompanhar o senhor. Era um noviço. Magro, novo demais para saber onde estava se metendo. Ah, sim, disse o padre. Pericles, Mendonça, creio. Vasco sorriu de canto. Mendonça? Esse nome anda aparecendo mais aqui que cupim em viga velha. O padre respirou fundo. Ele é primo de um trabalhador da sua fazenda, um tal de Tenório. Vasco virou devagar. Ah, Tenório. Teve uma melhora notável antes de ir embora. Péricles engoliu seco. Melhorou. Como, coronel? Vasco pensou um instante. Parou de reclamar. Parou de sentir dor. Parou de ser ele. O silêncio ficou pesado. Lá embaixo, na caverna, algo escorreu novamente. Não como líquido, como intenção. O padre Mendes ajoelhou. Encostou a mão no chão. Fez o sinal da cruz e parou no meio. Estranho, murmurou. Isso não reage. Vasco abriu um sorriso satisfeito. Porque não é coisa de demônio, padre? Demônio sempre responde. Isso, observa. Nesse instante, o sussurro virou coro. Não alto, não agressivo, só insistente. Como se a caverna estivesse aprendendo. Aprendendo nomes. Aprendendo famílias. Aprendendo quem vinha depois. Péricles levou as mãos à cabeça. Padre, a voz falhou. Eu ouvi alguém falar meu nome. Vasco congelou por meio segundo. Só meio. Normal no começo, disse rápido demais. Eco emocional. O padre... Vasco, isso que o senhor acordou não é ferramenta. É testemunha. Testemunha de quê? Vasco rebateu. O padre respirou fundo. Nada. O que acontece quando o homem resolve corrigir o mundo sem perguntar se o mundo quer. Péricles deu um passo atrás. Eu quero ir embora. Estou sentindo um cheiro estranho. Não sei explicar, é como espírito adolescente. O padre colocou a mão no ombro dele. Eu sei, meu filho, mas agora alguém precisa ficar para fechar isso. Vasco sorriu. Tá vendo? Sempre tem alguém disposto a continuar. E lá embaixo, a gosma negra se moveu de novo. Dessa vez, não em direção ao chão, mas em direção às escadas. Como quem tivesse decidido subir. O padre Mendes não se mexeu. Ficou parado, olhando para a escada, como quem calcula se ainda dá tempo de fingir que não viu nada, ou se já passou daquele ponto da vida em que fingir ajuda em alguma coisa. Coronel, disse ele por fim, com a voz mais cansada do que firme. O senhor sabe que isso não acaba aqui, né? Vasco deu de ombros, com a tranquilidade típica de quem nunca precisou lidar com consequência nenhuma que não pudesse resolver no grito. Padre, nada acaba. Aqui as coisas começam mal e seguem piorando. É quase uma tradição da casa. Lá embaixo, o sussurro cessou. Não de repente, cessou como quem decide parar. Silêncio absoluto. Silêncio daquele que não traz paz. Traz expectativa. Como quando alguém diz, depois a gente conversa. Péricles engoliu seco. Sentiu a garganta arranhar, o ouvido zunir e uma estranha impressão de estar sendo contado. Padre, arriscou quase num cochicho. Ela parou de falar. O padre fechou os olhos. Demorou mais do que o normal para responder. Esse é exatamente o problema, meu filho. Quando para de falar, é porque já entendeu. Vasco virou-se para a porta, já claramente perdendo o interesse, como quem encerra uma reunião que considera vencida. Fiquem à vontade, café ainda está quente. Se quiserem rezar, rezem baixo. A casa anda sensível, sabe? E a porta de saída é serventia da casa.
Entra quem quer, sai quem consegue. O padre e o noviço trocaram um olhar rápido, um gesto curto, quase imperceptível, desses que não se ensinam em seminário, mas que se aprende principalmente nas escolas dinásticas. Vasco não percebeu, mas a caverna percebeu. A gosma negra estremeceu, lenta, pesada, como quem reconhece um sinal antigo. Algo aprendido antes de palavras, antes de nomes. O padre Mendes parou por um instante e disse, sem virar o rosto, quase como um aviso tardio: Coronel, algumas coisas, quando aprendem um nome, nunca mais esquecem. Vasco riu, confiante demais para alguém cercado por pedra viva, chão que escuta e paredes que opinam. Padre, essa terra sabe quem manda. Na entrada da caverna, a coisa escura murmurou, não alto, não ameaçador, num tom quase satisfeito, como se estivesse concordando. E obedece. Quem tem juízo. O padre sorriu com a declaração e disse ao pároco: Vamos, meu filho. O coronel está lidando com o que definitivamente não conhece e, em breve, bom, você verá. Coronel Epaminondas Gomes Vasconcelos, de Albuquerque, Tabajara, que insistia em exigir o nome completo até quando gritava no escuro, não resistiu muito tempo após aquela noite. Passou a falar sozinho, ou melhor, a responder. Dizia ouvir opiniões vindas das paredes, corrigia vozes invisíveis, argumentava com o chão, mandava servir café para pessoas que ninguém via e reclamava que a casa andava cheia demais para quem fechou a porta. Mendonça, o Tenório, foi visto na cidade mais próxima falando sobre a coisa da caverna e chamou a atenção das autoridades, que não fizeram nada, uma vez que Vasco praticamente era o dono da cidade, do prefeito, do delegado, do convento. E bem, o que o irritava mesmo era nunca ter conseguido comprar o padre. Mas seu estado foi se deteriorando a tal ponto que seu advogado conseguiu uma ordem de restrição para interná-lo à força em uma instituição psiquiátrica do Recife, onde ficou sob os cuidados do Dr. Honorato Mendes, sem parentesco direto com o padre. Curiosamente, o doutor ficou muito interessado em ouvir o paciente falar sobre a substância da caverna. Em seu diário pessoal, encontrado em 1925, o Dr. Mendes escreveu: O coronel relata nomes que não constam em registros civis. Fala de linhagens que se estendem para trás e para frente no tempo. Afirma que a caverna aprendeu a escutar melhor do que nós. Omiti certos trechos dos prontuários porque eu quis, e ninguém tem nada a ver com isso. O coronel morreu oficialmente de colapso nervoso. Extraoficialmente, repetia até o último dia. Não fui eu que enlouqueci, foi a casa que acordou. E devolve minha carteira e meu relógio, sua vigarista. A enfermeira que estava no quarto, uma senhora que viera da Europa, com documentos mais tarde descobertos como falsos, sorriu e falou baixinho. Só nos seus sonhos, fracassado. Fraco. Os prontuários, o diário do Dr. Mendes, a certidão de óbito do coronel, os registros do trabalhador. Mendonça e o baú, que fora do pai de Vasco, foram posteriormente transferidos para os arquivos históricos de uma certa faculdade ainda incógnita e permanecem catalogados na seção Relatos Verdadeiros que não precisam de publicidade. Bom, minha gente, preciso levar o caminhão para lavar, amanhã tem estrada. Vou indo e deixo vocês com meu parceiro Eustáquio. Vai na fé, Valdir, olho vivo e até breve. Aonde? Sim, aqui está. Quanto ao padre Antônio Mendes, após receber uma encomenda discreta vinda do Rio de Janeiro, ele voltou sozinho à fazenda, já com Vasco internado e os empregados dispensados, numa madrugada sem lua. Desceu à caverna. Fez uma cerimônia que não consta no dogma da igreja. Nem mesmo nos arquivos secretos do Vaticano existe menção a isso. E após horas de algo que provavelmente jamais saberemos, o padre saiu de lá carregando uma garrafa de vidro escuro, bem lacrada, com diversas lacerações nas costas e nas pernas. Chegou na cidade e, na porta da igreja, Dona Inocência, beata antiga, língua afiada, perguntou: Padre, o que é isso aí na garrafa? Parece...
Esquisito. O padre sorriu. Um sorriso curto, cansado. É Coca-Cola, minha filha, mas está sem gás. E seguiu andando. Enquanto Inocência pensou: mas que coisa é essa de Coca-Cola? Tara, creio em Deus, pai. E fez o sinal da cruz, olhando para a torre da igreja que badalava às 7 horas da manhã. A fazenda ficou abandonada até 1918, quando o governo confiscou a propriedade por falta de pagamento de impostos. Hoje, estranhamente, é um estacionamento, mesmo não existindo construções ou rodovias próximas. O advogado que internara Vasco também tinha procuração, mais tarde descoberta como falsa, para administração e gerenciamento dos bens do coronel, que não tinha herdeiro natural devido ao incidente na Suíça. Silvio Santos, não confundir com o apresentador e homem do baú, outro e bem mais robusto baú, era um vigarista escroque de Olinda, que transformou o que pôde do patrimônio do coronel em bebidas e mulheres, fugindo para Salvador, onde nunca mais foi visto, pelo menos naquela identidade. Algumas portas, uma vez abertas, não é que não podem ser fechadas. Elas simplesmente não querem. Esse foi mais um caso que deixou mais perguntas do que respostas. Mas quem sabe um dia tudo possa ser esclarecido, ou ao menos contado como aquelas histórias inventadas que pululam por aí. Compreendeu você, meu filho? Então, no nosso próximo caso verdadeiro, verdadeiramente documentado, iremos para um lugar, fora da lógica espaço-temporal. Um ponto na cidade do Rio de Janeiro, onde um estranho viajante se movia além do tempo. Ele pulava entre os anos como meninas pulam corda. Não confundir com teoria das cordas. Ou quem sabe? Sim,